O polêmico romance gótico O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, está de volta, e desta vez através de uma adaptação um pouco controversa aí entre os fãs e críticos que já imergiram nessa história profunda e intensa. É o que a gente vai acompanhar em fevereiro de 2026 nos cinemas. Além do próprio romance já ter sido, na época, em 1847, muito criticado e ter gerado ali burburinhos, né? Um romance totalmente diferente. Era o único romance dela que ela publicou antes de morrer. Então já tinha gerado um bafafá absurdo e agora veio aí essa adaptação que a internet toda caiu em cima porque, basicamente, temos aí alguns pontos. O trailer, ele mostra ali alguns takes do filme, dirigido aí pela Emerald Fennell e interpretado pela Margot Robbie no papel de Catherine Earnshaw, o Jacob Elord como o Heathcliff. E aí já começa, né? Temos a polêmica da diretora, temos a polêmica dos atores, porque a Catherine no livro, ela é bem mais nova, ela tem ali por volta dos seus 17, 18 anos, enquanto o Heathcliff, ele é descrito como cigano, com pele escura, e aí colocaram mais um ator branco. Já teve outras adaptações do Morro dos Ventos Uivantes que também colocaram atores brancos. E além disso, o trailer mostra ali várias cenas bem picantes, sabe? Parece que é um romance dark. E na história original não é bem assim. Não tem nenhuma cena de sexo, não tem... praticamente tem um beijo durante a história toda. E ela é bem trágica e densa. E é por isso que hoje eu vou falar sobre o livro, né? Sobre a obra original aí da Emily Brontë, que eu li, foi a minha leitura de setembro, finalmente eu terminei, e aí eu vou trazer meu review pra vocês e a gente vai entender um pouco da história por trás, né, da verdadeira história, pra você que já tá aí se preparando pro filme. Lá vem, né, lá vem aí bomba, a gente esperamos o pior. Queremos o melhor, esperamos o pior. Esse livro aqui já tava na minha estante há um tempão pra ser lido, e até fiz algumas marcações, então vamos pro mundo aí de Wuthering Waits, na Inglaterra vitoriana, vem comigo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, que ajuda bastante. Você que gosta desse tipo de conteúdo que eu faço, sobre filmes, séries, leituras que são ali adaptações cinematográficas. Então já curte, dá seu like, apoia aí o canal, se inscreve, vem fazer parte, que toda semana eu tô soltando vídeo novo. O Morro dos Ventos Uivantes nada mais é do que uma história de amor e ódio obsessivos entre Catherine Earnshaw e Heathcliff. Esses personagens centrais aí que vão permear toda uma história que vai ali abranger gerações. Os capítulos são contados pela governanta Nellie Dean, que trabalhava ali para a família dos Linton. Ela vai trazer essa visão aí, ela que acompanhou de perto o crescimento da Catherine e do Heathcliff desde pequenos até a vida adulta, posteriormente filhos, primos e as gerações seguintes. Ela sempre trabalhou ali com a família. O personagem do Heathcliff, quase como um ser diabólico ali, foi adotado pelo Sr. Linton. Foi encontrado, né, na rua, abandonado. O Linton, ele se compadece da situação ali do Heathcliff e traz ele para casa. Ele conhece finalmente a Catherine. Logo, eles têm uma conexão assim absurda desde pequeno. Eles têm as próprias aventuras, né, ali ao redor da charneca, que eles usam muito esse termo, e fica situado ali numa cidade entre montanhas, vegetação baixa, pastos. Então é um interior ali mais perto de terras agrícolas. A história vai acompanhar esses dois, o crescimento desses dois, e como o Heathcliff ele teve uma vida já sofrida, ele já veio de uma situação complicada e precária, né, para um ambiente de pessoas mais ricas, cheias dos seus costumes, preconceitos, e ele sofreu isso na pele quando ele sempre foi rejeitado por ser diferente. E para piorar, ele se apaixonou pela Catherine e vice-versa. Só que, por serem de mundos diferentes, esferas diferentes, eles não poderiam ficar juntos. E aí é que entra a raiva do Heathcliff, que ele sempre acumulou desde pequeno. Além de ser maltratado, ele também não pôde ficar com um grande amor dele. E aí jurou que a vida dele se resumiria em uma vingança contra a família Linton, contra a família Earnshaw. Mas assim, independente da vingança dele, ainda assim existem laços
que são mais fortes do que o tempo e a morte. E aqui no livro, Heathcliff e Catherine vão provar que realmente o que eles sentiam um pelo outro ia durar para sempre, de uma forma bem tóxica e obsessiva. Não é como o Nosferatu, que recentemente, vou até deixar aqui, eu assisti o filme, né, comentei sobre essa obsessão deles, que também tem um lado obscuro e tudo mais. Aqui vai levar para um outro significado, um outro sentido, uma coisa de ruindade mesmo da humanidade, do ser humano, de como a Emily Brontë usou esses personagens, cada um como se fosse um espelho do pior que é o ser humano sem a moral, como ele agiria sem se prender e sem se agarrar. Um local onde para ela a escrita seria sem regras, né? Ali os personagens estão livres para ser quem eles são. Se sofrem, se são dramáticos. Aqui todos esses sentimentos, toda a agonia, a angústia, o drama, tudo é elevado ao nível máximo. E por ter essa atmosfera, pega um pouco ali do romance gótico, se tornou aí um clássico da literatura inglesa por conta disso, né? A promessa aí de uma nova autora que mudaria tudo, porém, infelizmente, a Emily Brontë, ela morreu com 30 anos de tuberculose. Mas antes disso, ela teria escrito poemas, redações, e ela vai mostrar muito da visão dela de mundo, do que ela estava passando, e vai transportar aqui para esses personagens nessa casa lá no Morro dos Ventos Vivantes, que chega a ser quase como um personagem também, um elemento ali visual que te transporta para um local bem remoto, bonito ao dia, mas no inverno e à noite muito frio, tenebroso, escuro. Posso dizer que é uma leitura mais arrastada, assim. O início para mim foi bem tranquilo, assim, o início da história. Fui rapidamente capturada para conhecer, né, essas famílias, esses personagens, então foi bem tranquilo. E também pelo estilo de escrita da Emily Brontë, que é como você expressa, né, os sentimentos e o amor de forma tão intensa que chega a ser quase uma poesia, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um trecho no início, em que a Catherine tá falando com a Nellie. Seria degradante pra mim casar com Heathcliff agora, por isso ele jamais saberá como eu o amo. E não é por ele ser belo, Nellie, mas por ser mais do que eu mesma. Não sei do que as almas são feitas, só sei que as nossas são idênticas. Assim como sei que a de Linton é tão diferente da nossa como o raio de luar do relâmpago ou a geleira do vulcão. Então, assim, é uma poesia, né? Um jeito de escrever, de expressar o amor de forma tão intensa, que eu acho, assim, bem, bem bonito e poético. Quanto mais eu leio histórias semelhantes, né, com esse tipo de intensidade, eu vejo que tá tudo bem ser intenso às vezes, tá tudo bem declarar o que você sente da forma mais crua e dramática. Às vezes ser dramática é bom, nos momentos certos. Só quem vai descobrir que o Heathcliff não é essa coisa bela e maravilhosa. Não, então se eles são idênticos, eles são o pior do pior que existe. Porque, sinceramente, o que eu senti raiva desses personagens, eu acho que se a Emily Brontë queria realmente que a gente sentisse raiva do ser humano, esses personagens aqui representam a raiva que você vai sentir ao ler e conhecer essa história mais a fundo. Depois que ele foi proibido, né, de ver a Catherine e ela se casou com o Linton, ele simplesmente desapareceu por uns 3 anos, ficou uns 3 anos fora sem dar notícia. Todo mundo achou que ele nunca mais iria voltar, porque ele estava revoltado com o que tinha acontecido. E ele, de repente, ele volta completamente transformado. Seu modo de vestir, falar, ainda apresentava aquele ar grosseiro e ignorante que sempre teve, mas tinha um pouco de civilidade ali, né, e modos. O que a Catherine, a Nellie e os Linton não esperavam é que ele tinha um plano para se vingar da família, que seria ali conquistar todas as terras deles e meio que roubar tudo que eles tiraram dele. Já que ele não poderia ter a Catherine, ele queria ter todos os bens e, quem sabe, ainda trazê-la pro lado dele. Entre muitas idas e vindas de Heathcliff e Catherine, tem um momento aqui no livro, mais pra metade, que é pra mim que é a parte mais arrastada, principalmente depois da morte da Catherine. Aí começa esse jogo aí de um amaldiçoar o outro, de falar que você me matou, que eu te amo, mas você me mata, que é muito bom gostar de você, mas você é uma tortura ao mesmo tempo, que você é o pior dos piores, que não sei o quê, e quando você morrer,
eu vou te assombrar e você vai me assombrar. É só isso, cara. Ali da metade, que foi a parte mais difícil pra mim, que eu demorei muito pra ler, era só ameaças e pessoas se xingando, se maltratando. É um livro muito de grameira, pessoas ruins, sendo chatas uns com os outros, que você não aguenta nenhum personagem. O Radcliffe fala assim, Catherine Earnshaw, que você não descanse enquanto eu viver. Você não falou que te matei? Assombra-me então. Os mortos não assombram seus assassinos? Sei muito bem que existem fantasmas vagando pela terra. Não me deixe por um único instante. Tome a forma que quiser, me enlouqueça. Ele pedindo pra que, tipo, mesmo após a morte dela, que ela continue ali presente de alguma forma, nem que seja pra assombrar ele. E aí, após a morte da Catherine, ele pira de vez, né? Continua ali na missão dele da vingança. Passa-se o tempo, ele se casa, ele tem um filho que ele não quer aceitar de jeito nenhum, não quer perto dele, só foi ver anos depois. A Catherine com o Linton tiveram também um filho. Após a maioria das pessoas morrerem e só sobrar ali os filhos e o Radcliffe com as casas e terrenos só pra ele fala que não só poderia me vingar de seus descendentes, e aí tá falando da Catherine, dos Lintons e do Earnshaw, não só poderia fazer isso, como não há ninguém pra me impedir. Mas pra quê? Não tenho interesse algum de atacar. Me falta vontade de levantar a mão. A verdade é que perdi a capacidade de apreciar a destruição. Estou apático demais para arruiná-los à toa. Ele atazanou tanto a vida das pessoas, ele foi foi a pessoa mais odiosa que já existiu ali. Quando ele tinha a oportunidade perfeita de se vingar ali dos filhos, não tinha um porquê, um pra quê, não tinha quem assistir, ele não tinha mais forças, ele tava sofrendo. Ele fica tão deprimido que ele começa a ficar doente, fica 4 dias sem comer e acaba morrendo, e ele sendo encontrado pela Nellie no quarto, desfrutando de finalmente acabar com essa tortura e ele poder se reencontrar com a Catherine. E ele teve a cara de pau de pedir pra ser enterrado ao lado dela. Mistério completo. Radcliffe sempre foi um mistério completo e muito odiado. Terminei o livro, aí eu falei, beleza, vamos tentar absorver isso tudo, porque mesmo com a metade do livro sendo muito arrastada e chata após a morte da Catherine, você não consegue não ler, não querer descobrir o que vai acontecer, porque aí eu fiquei pensando, gente, não é possível, talvez eu não tenha entendido. E aí nessa edição da Dark Side, aqui atrás, além da biografia da Emily Bront, o livro vai trazer notas de prefácio e também as críticas da época, as resenhas. Falei, então não tô doida. Também achei tudo isso e abomináveis os personagens. Na resenha do Douglas, em 1848, ele fala: o Morro dos Ventos Vivantes. O leitor fica chocado, enjoado, quase nauseado com os detalhes de crueldade, desumanidade e ódio e vingança. Trechos de poderoso testemunho do poder supremo do amor, ainda que vivenciado por demônios em forma humana. Então aqui demônios no plural, porque não é só o Radcliffe, que é um pé no saco. Outra crítica. Os personagens que não são detestáveis são desprezíveis. E se você não os despreza, os detesta com todo o seu coração. Então, em resumo, é isso. Você vai ler essa história para você detestar os personagens e ficar com ódio. Não coloque esse ódio na autora e na história em si. Coloque nos personagens, mas tem um propósito para isso. Lendo aqui qual foi a origem de inspiração para criar o romance do Morro dos Ventos Vivantes, uma das redações que ela escreveu durante esse período serviu de inspiração para a história do livro, que foi A Borboleta, que foi escrita em 1842, e eu bati palma para essa redação, que é superior ao livro inteiro. Mas isso da forma como ela escreve e envolve, né? Aqui não existem personagens, aqui é como se fosse ela realmente como um diário, contemplando ali as coisas em volta dela, a natureza. Ó, andorinhas e peixes, por sua vez, serão as presas de algum tirano dos ares e das águas, e os humanos, por diversão ou necessidade, matarão tais predadores. A natureza é um problema inexplicável, baseia-se em um princípio de destruição. Cada ser está fadado, sob pena de extinção, a atuar como um incessante instrumento de morte de outros seres. Não obstante, celebramos a data do nosso nascimento e damos graças a Deus
por termos ingressado em tal mundo. Por que é uma analogia à borboleta, né? Porque ela fala ali de uma lagarta horrível, horrenda, ela mata essa lagarta, e aí depois ela se depara com uma borboleta maravilhosa passando ali por ela, e aí ela contempla aquilo e reflete de que, apesar da lagarta estar ali, naquela planta, consumindo aquela planta, destruindo os locais por onde ela passa, depois ela se torna algo melhor, algo bonito. Então é como se fosse um ciclo. Ela entendesse que a vida é feita desses ciclos, em que vem a destruição e a maldade, e depois surge algo novo e belo. E aí ela finaliza: assim como a feia lagarta é a origem da esplêndida borboleta, a terra não passa do embrião de um novo paraíso, onde os encantos mais modestos irão suplantar infinitamente sua imaginação mortal. Também, de curiosidade, aqui no livro vem uma linha do tempo. Tem uma linha do tempo da Emily Brontë, da vida dela. Então, desde o nascimento, 1818, até a morte dela, em 1848. E tá aqui, ó. Esse livro é bem completo, essa edição. Eu achei muito boa. Assim como todas as outras edições da Dark Side de terror clássico, tem muitas ilustrações, imagens, fotos. O que estão teorizando na internet? Aquilo ali que a Margot Robbie tá vendo e tal, Radcliffe, etc. Ela tá idealizando, então, aquelas cenas de sexo e tal, e desejo, é tudo da cabeça dela. É o que estão teorizando. É tudo da cabeça dela, mas que vai ter um paralelo ali com o que realmente ela está vivendo. Mas independente de ser da cabeça dela ou não, não sei se é a melhor escolha, sinceramente, eu acho que não é a melhor escolha você sexualizar uma história dessa, que é pra ser tão desprezível quanto e não é pra ser romantizada, e faz com que as novas gerações, pessoas que não vão ler o livro, porque não vai querer ler o livro, ou porque prefere consumir outra mídia, né, em vez de leitura, elas vão conhecer o Morro dos Ventos Uivantes através do filme, que é super sexualizado, etc. E não vão nunca entender e chegar perto da obra original e vislumbrar um pouco do que foi a escrita da Emily Brontë. Isso acaba apagando a memória aqui do autor, o que o autor quis passar. Até estão brincando, né, que a Emily tá se remoendo, se revirando no túmulo. E por isso das aspas faz até sentido. Um título ter aspas, porque é o Morro dos Ventos Uivantes, mas não é, sabe? E assim como o livro na época gerou muita polêmica, temos aí um filme polêmico. Eu acho que a diretora, ela quer causar e chamar atenção, e conseguiu só pelo trailer. Imagina quando o filme sair, como é que já não vai ser. Então foi isso, pessoal. Essa foi a minha leitura de setembro, que eu terminei esse mês, né? Por causa da meiuca que foi arrastada. Então, por isso, a minha nota para Morro dos Ventos Uivantes é 3 estrelas. Fica ali para mim na média. E tem muito a se tirar aqui da escrita da Emily Brontë, várias reflexões. Mas me diz aí, vocês gostaram? Vocês já leram Morro dos Ventos Uivantes? Tem a mesma visão? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do livro. Vou deixar na descrição o link dessa edição da Dark Side para vocês. E leitura de outubro, já vou adiantar aqui, né? Mês do Halloween temos 2 missões. Edgar Allan Poe, mas não o livro inteiro. Esse é o volume 1 da edição da Dark Side. E eu pretendo ler o conto do A Queda de Usher. Então, vou ler A Queda de Usher agora em outubro, para conhecer. Eu tô bem no iniciozinho do livro, então se o conto for pequenininho, eu vou ver se eu estendo ou não para outros contos. Mas é bem clima Halloween, eu quero conhecer mais sobre o Edgar. Ler aqui a edição comemorativa de O Exorcista, Segredos e Devoção, da Dark Side. Lindíssima essa edição, que vai contar aqui todos os bastidores, curiosidades do filme do Exorcista. Esse é um dos filmes de terror clássicos também que mais influenciaram essa parte aqui de demônios e igreja e exorcismo no cinema. Essas serão minhas leituras de outubro, e aí eu trago a resenha aqui pro canal. Então já vai avisado que se for ler Morro dos Ventos Uivantes, se prepara pra sentir raiva. Vou deixar aqui na tela a última resenha de livro, caso você tenha interesse de assistir esse livro, que eu não parei de ler um segundo, foi sensacional, minha review completa aqui, que ele me surpreendeu e nada é o que parece realmente. Então essa leitura aqui também vale a pena conferir o que eu achei. Clica aqui e beijão, até a próxima. Valeu!
Tchau!